gente teve também uma treta ontem, né? Que, óbvio que não dirigiu a palavra ao Vene Casagrande, mas o Eric Faria fez uma postagem desmentindo, né, informações com relação ao Flamengo, que queria a recontratação por empréstimo do Yuri César. Aí foi informação do Vene. O Eric Faria publicou: Flamengo nunca teve interesse no Yuri César. Respeitamos o atleta, o passado dele no clube, mas jamais conversamos sobre o nome do Yuri. O resto é especulação sem nenhum fundo de verdade, falou Marcos Braz ao Eric Faria. E aí o Eric reproduziu essa fala do Braz e, óbvio, na mesma hora, tá desmentindo. Não, ele trouxe as aspas do Marcos Braz, que acabava que desmentia a informação do Yuri César, né? Os agentes ligam e oferecem jogadores regularmente. Sobre o Yuri César foi oferecido, mas jamais foi cogitada a sua contratação nesse momento. Se toda ligação com oferta fosse uma negociação, com certeza não haveria espaço para tanto atleta até no Brasil, afirmou o Bruno Spindel, tá? Então, o Flamengo desmentindo aí o interesse na recontratação, no empréstimo do Yuri César de 23 anos. Cara, e aí depois as publicações no Twitter, os comentários, o negócio viralizou, mas a gente sabe que hoje em dia é tudo assim. A gente está acabando de falar da situação do Cuca, tudo viraliza, tudo há uma rede de cancelamento e tudo mais, e no fim, né, as coisas passaram para o jornalista, passaram para o Vene, que ele foi oferecido. Aí está a questão, né? Oferecido não é interesse do Flamengo, é interesse do empresário, mas não deixa de ter informação ali. Foi talvez aí uma questão de, né, uma condução ali da matéria, não sei o que aconteceu. Eu sei que gerou essa treta aí no Twitter, o Eric Faria desmentiu e trouxe as aspas do Braz, do Bruno Spindel, isso acabou gerando um desconforto. O Robinho Rubro Negro publicou no Twitter, deve ter falado aqui no seu canal no YouTube também, no Face, Marcos Braz hoje pela manhã numa conversa com um empresário, isso ontem: estamos falando com o Tite a todo momento, ele sabe das dificuldades que estamos passando, vamos entregar ao treinador um elenco muito forte para o começo da temporada. Será? O Robinho Rubro Negro trazendo que o Braz ainda assim promete um elenco muito forte para 2024. Aí galera no grupo VIP do Paparazzo Rubro Negro, né, mandando ali lá, olha lá, o Túlio Mene novamente, sempre mandando as notícias, e botou assim: isso aqui é uma bomba se for verdade, né? Aí ele mandou: acertado com o Flamengo, Luiz Araújo tinha o 8º maior salário da MLS. E aí a matéria da ESPN, né, na época, falando aí de 1.850.000 que ele ganhava na MLS. E aí o pessoal falando: ué, mas será que diminui tanto para vir para o Flamengo? É possível que tenha diminuído bem, a gente não sabe aqui o salário real do Luiz Araújo, mas a questão, gente, não é o Luiz Araújo, tá? Ninguém tá aqui reclamando do Luiz Araújo, inclusive tá jogando demais, veio muito bem para o Flamengo. A questão não é o Luiz Araújo, a questão é olha só essas postagens do Felipe Oliveira no Twitter, mandaram isso aqui no grupo também. O maior problema do Flamengo é o amadorismo que conduz o futebol. Você pensa, 2 milhões por mês para o Gabigol talvez seja muito. 5 anos de contrato, a temporada foi ruim. Até descobrir que o Luiz Araújo ganha nessa faixa sem ter feito nada na carreira, não só no Flamengo. Calma, a gente não tem essa confirmação, o Felipe, que ele ganha isso, 1.800 e pouco no Flamengo. Deve ter reduzido bastante, né, para realizar seu sonho. Você pensa, o Ribeiro em queda física, 1 ano de contrato com renovação por mais 1 ano de acordo com as metas não faz sentido. Melhor deixar sair mesmo. E aí descobre que esse é o modelo do contrato de Davi Luiz, que além de tudo é mais velho que Ribeiro. Aí é verdade. Aí é verdade. Está enumerando erros aqui no departamento de futebol, né, em contratação, erros nos contratos, nos salários, e a forma que acontece. Depois de 2019, o profissional não remunerado, vocês sabem quem, saiu enfileirando negócios horríveis que foram ignorados até a hora que a geração mais vencedora do clube em décadas começou a sentar para renovar.
Se o Luiz Araújo ganha nessa faixa, por que o Gabigol não valeria? Eu acho que aí a questão do Luiz Araújo pega muito mais no Arrascaeta, que eu acho que ele deve ter reduzido bem para vir do Flamengo, mas ainda assim fica no padrão ali de Arrascaeta, né? Escolhas trazem consequências, principalmente as ruins. É óbvio que um jogador que decidiu 2 Libertadores para o clube e tem 27 anos vai querer ganhar o que ganha o Luiz Araújo, né? Mais até, bem mais no caso. Na verdade, pela lógica, o certo é até ganhar mais, ele falou isso aqui, muito mais. A gente é refém da incompetência. Esse Evander ganha 11 milhões de reais por ano na MLS. Faz sentido bancar isso num cara de 26 anos que não fez nada na carreira? Aí, na hora de renovar com a Arrascaeta, como diz, não para ele se ele pedir, sei lá, 2 milhões por mês. Se o Evander ganha 1, tá? Braz sai enfiando salário alto, tentando fazer jogador negociar a saída e depois a conta disso chega. Só sabe negociar assim ou com empresário amigo. É errado o Gabigol querer ser valorizado como o Luiz Araújo? Não. O Everton Ribeiro querer um contrato como o do Davi Luiz? É o normal, né? Aí perguntaram quem de salário do Luiz Araújo ganha quase 2 milhões por mês. O Felipe respondeu: o salário do Luiz Araújo na MLS era 1,85 milhão por mês. E não é discutível. Lá os salários são públicos, né? E são publicados, todo mundo sabe. Você acredita que ele diminuiu o salário para vir? Eu acredito, Felipe, e bastante, tá? Mas ainda assim, não impede da gente falar que o Flamengo faz negócios assim muito estranhos, muito ruins. Por exemplo, o De La Cruz é um grande jogador, mas quantas pessoas sabem que o Rodrigo Garro, contratado pelo Corinthians, tem mais gols e mais assistências em menos jogos e menos minutos para fazer um gol, para participar de um gol, do que o De La Cruz? E o Corinthians, a proposta deles pelo Rodrigo Garro foi de 5 milhões de dólares. Deve ter chegado a um pouco mais depois, porque o Corinthians aumentou a proposta. Mas não chegou nos 16, longe disso, dos 16 milhões de dólares do De La Cruz. Então a verdade é a seguinte: quem está hoje no futebol do Flamengo não sabe fazer negócio. E a gente está pagando por esses erros do departamento de futebol. Agora mesmo, o Everton Ribeiro está indo para o Bahia. Fez uma história no Flamengo, tem o Guto, o Totói, é querido, o Ribeiro sim, tudo isso. Mas ele foi para o Bahia. Foi para ganhar mais. Foi para ganhar 30% mais, que é contrato de 2 anos mais 1, né? Possivelmente 3, tá? Uma coisa é ele ir ao CT para se despedir dos jogadores do Flamengo na segunda-feira, e a outra coisa é ele marcar presença no primeiro jogo do time no Maracanã em 2024. A gente não viu, o Mauro César foi bem dessa vez falando, a gente não viu o Palmeiras fazer despedida para o Felipe Melo, o cara que ganhou também Libertadores lá. Mas uma coisa era o Everton Ribeiro ter se despedido na temporada ainda com um contrato com o Flamengo. O contrato acabou. Ele já está contratado pelo Bahia. Beleza, eu não vou me meter, porque aí vão dizer, mas pô, você tá... Não é isso. A questão é que são tantas decisões, né? Tantas coisas que são... Mas aí vai ter gente falando assim, pelo menos eles estão corrigindo o erro, vão fazer a despedida do Everton Ribeiro. Para mim a questão não é essa. A notícia é do GE, tá? E que o Everton Ribeiro deve ter a sua despedida, tá? No Maracanã. Então a gente também trouxe ontem a informação exclusiva que dirigentes e apoiadores da gestão atual também, né, dos grupos políticos da gestão atual, estiveram, né, no Ninho do Urubu. Olha só, teve até foto que eu publiquei. Aí foram lá conhecer as instalações, na verdade os terrenos, né, em volta, o terreno que o Flamengo comprou, e ainda visitaram possíveis terrenos que o Flamengo pode comprar. O Flamengo sempre aumentando ali o Ninho do Urubu, mas a fonte ligada à diretoria que conversou com a gente falou o seguinte: estamos sempre de olho, o CT com esse novo terreno já vai ficar maravilhoso, apareceram novas oportunidades e fomos olhar.
mas não estamos com pressa ou precisando. É algo normal, oportunidade aparece e avaliamos. É óbvio, também não vai ficar desesperado, porque também os caras vão querer meter a faca para vender. O Flamengo está ali, já está enorme, já está perfeito. Se aparecer, o cara quiser vender, ótimo. Não precisa ficar naquela pressão, eu quero comprar. Não, não precisa. O ninho do urubu já é maravilhoso, tá? Um pouquinho do mercado da bola, o Bragantino, segundo coluna do Fla, o Bragantino se irritou com o Flamengo, no caso o Mateuzinho, e vai adotar postura firme por Léo Ortiz. Mais uma vez, né? Olha, aí para não dizerem que é a gente que está tirando, trazendo sempre, procurando por aí, né, algo para atacar o Marcos Braz. Não, não é isso. É muito erro, gente. Os portais, Globo Esporte, todo mundo está publicando. A gente está aqui lendo, trazendo. Alguns momentos nós trazemos a notícia também. Todo mundo está trazendo, cada um está trazendo alguma informação. É muita incompetência. O coluna do Fla trouxe que o Bragantino se irritou com a postura do Flamengo e vai adotar uma postura firme com relação ao Léo Ortiz, tá? Eles se irritaram com o Flamengo após esse caso do Mateuzinho. Isso porque a diretoria da equipe lá de Bragança Paulista acredita que o Flamengo priorizou abrir negociações com o Corinthians pelo lateral direito. Dessa forma, né, o Bragantino vai fazer jogo duro para vender o Léo Ortiz, tá? Eles apuraram que a diretoria do Red Bull Bragantino se irritou com o Flamengo, porque também, né, teve a situação da presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, na posse do novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Isso irritou os dirigentes do Red Bull Bragantino, segundo a publicação. A situação aumentou o incômodo da equipe, que agora faz jogo duro para liberar o Léo Ortiz, que é alvo do Flamengo. O Flamengo vem priorizando a contratação do Léo Ortiz, né? Eles ofereceram 4 milhões de euros, cerca de 24,4 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo aceitou a proposta, mas o Mateuzinho não quis. O atleta tem contrato até dezembro de 2026, que é priorizar uma saída para a Europa. A gente já falou isso aqui. A questão é que os caras ficaram irritados, acharam estranho o Braz, né, aparecer lá na posse do Augusto Melo. Coisas que poderiam ser evitadas, né, mas estava lá, todo mundo viu, e acaba que mais uma decisão dele prejudica aí o Flamengo. Ah, mas depois vai contratar, vai falar, contratei, fui campeão. Mas contratou pagando quanto? Convenceu o cara com salário alto? Pagou mais caro do que deveria pagar? Tudo isso tem que ser avaliado. Pessoal brincando, obrigado Leila Pereira, melhor negócio da história. Né? A presidente do Palmeiras decidiu entrar no negócio, né, do Evander, do Portland Timbers, né? Jogador que a torcida do Flamengo rejeitou aí, cara, mais de 89% de rejeição nas pesquisas. A galera não quer a contratação do Evander, apesar dos números bons, né? Mas é um jogador que até o jogador do Vasco fala, não tem tanta intensidade assim. Lembra um pouco o Vitinho, né, na questão do ser meio soneca, chamavam ele assim no Vasco. Então há uma preocupação do Flamengo pagar caro por números e o jogador não ser um jogador que funcione com a camisa do Flamengo, né? E aí, segundo o Nosso Palestra, né, informação do portal aí Nosso Palestra, a diretoria do Palmeiras vem buscando alternativas para reforçar o elenco e está analisando com bons olhos a possibilidade de buscar a contratação também do Evander. Então, não só o Flamengo, mas o Palmeiras também está interessado. Isso me parece, sabe o quê? Querem Bruno Henrique, todo mundo que o Flamengo quer, eles querem também, para inflacionar ainda mais o mercado. Então faz o seguinte, vai lá, contrata, deixa. Obrigado, Leila. Pode levar o Evander, não tem problema não. Ah, mas depois ele vai jogar pra caramba, pra parar, você vai ficar com a cara no chão. Jogar no Palmeiras não significa que jogaria no Flamengo. A pressão aqui é absurda, tá? É diferente de lá, né? Então o Palmeiras realizou aí uma sondagem pelo Evander e pode ser mais um concorrente aí. Tomara, tô torcendo por isso, né? Apesar da diretoria do Flamengo entender que ele tem números interessantes, mas números interessantes aonde? Na MLS? MLS não chega aos pés do futebol brasileiro.
números interessantes aonde? Na Dinamarca. Compara com o Brasileirão, né? Na época que contratou, eles pagaram, né, eles contrataram o Evander por cerca de 53 milhões de reais, né? E aí eles tiveram um vínculo de 3 anos com um jogador que vai até o fim de 2026, por isso eles querem receber um valor mais alto pelo Evander. Tem 29 partidas disputadas pelo Portland Timbers, com 11 gols marcados e 4 assistências. Não é também isso tudo não, tá? 15 participações diretas em gols em 29 jogos. E na MLS, né, eles querem, aqui fala que eles querem 12 milhões de dólares, mas a informação que eu recebi é que eles aceitam vender por cerca de 8,5, 8,6, ali entre 8,5 e 8,8 milhões de dólares. A gente está falando aí de 40 a 43 milhões de reais. Vale no Evander? Eu sinceramente acho que não. É muito dinheiro. Concorda comigo?